Oi, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre química e falar um pouquinho sobre soluções e suas variáveis. A química, tratando de soluções, vamos partir primeiro do princípio de que a matéria ela é constituída por substâncias. Essas substâncias podem ser desde uma substância pura ou até mesmo por mais de uma substância, o que vai caracterizar uma mistura, quando tem duas ou mais componentes nessa substância, ela acaba sendo chamada de mistura ou também de solução. A solução, ela vai apresentar uma aparência mais homogênea, ou seja, seu aspecto vai ser mais uniforme, vai demonstrar ou parecer mais com algo mais uniforme, mais parecendo uma coisa só. E ela pode estar presente nos 3 estados físicos, que pode ser o sólido, líquido ou gasoso. Alguns exemplos de como as soluções podem se apresentar, ou algumas formas em que ela está presente na natureza, é como, por exemplo, o ar atmosférico, a água do mar, ou até mesmo uma pedra, que todos esses aparentam ser algo uniforme, mas é constituído por mais de um elemento, mais de uma substância. A solução, ela pode ser constituída por soluto e solvente. O soluto é a menor parte em que vai ser encontrado em uma solução, ou seja, o soluto vai ser aquilo que vai estar sendo diluído dentro de uma solução. O soluto pode se apresentar também como de forma iônica e também de forma de estrutura molecular polar, mas sua maioria de forma como um composto iônico, mas em algumas situações como compostos moleculares polares também. Já o solvente, ele é o oposto do soluto, ele vai ser a substância que vai se apresentar em maior quantidade em uma solução, ou seja, vai ser a substância que vai estar diluindo, no caso o soluto, a outra substância que vai estar sendo diluída, no caso o solvente vai ser o que estaria sendo diluído. Um grande exemplo de um solvente é o solvente universal, que todos nós conhecemos, a água. A água, como por exemplo, nós podemos dar o exemplo de uma solução, que é a mistura de água e sal, onde tem H2O e cloreto de sódio, e nessa mistura a gente pode perceber a água como solvente e o cloreto de sódio, ou o famoso sal de cozinha, como o soluto, que no caso se apresenta em menor quantidade e a água em maior quantidade. A água vai estar diluindo ele e o sal vai estar sendo diluído na água. E a mistura dos dois é uma solução. Agora, partindo para a classificação, no caso dessas soluções, nós podemos classificá-las entre saturada, supersaturada e insaturada. A substância saturada vai ser quando um solvente tem uma quantidade máxima de soluto envolvido nessa solução, onde ela vai estar, a gente pode se dizer, completa. Vamos supor que com 100 ml de água eu consiga diluir o máximo de, hipoteticamente, de forma fictícia, uma quantidade de 10 gramas de cloreto de sódio. Então, se eu colocar 100 ml de água e 10 gramas de cloreto de sódio, minha substância estaria saturada, porque é o máximo que ela consegue diluir. Então, essa seria a classificação de uma substância saturada, onde ela alcança o máximo do que ela pode diluir. Já na substância, na solução supersaturada, vai ser quando esse limite é ultrapassado.
Ou seja, quando eu tenho, vamos supor, hipoteticamente, novamente, que eu tenha 200 ml de água e o máximo que eu posso diluir em 200 ml de água de cloreto de sódio seja 20 gramas de cloreto de sódio. No entanto, nessa situação, eu acabo adicionando a essa quantidade de água 5 gramas a mais. Então, essa solução, ela passa a ser super saturada, porque ele recebeu um nível de soluto a mais do que ela poderia dissolver. Então, essa substância acaba sendo mais instável e com o tempo, com um certo tempo, por ela ser instável, ela pode acabar se tornando uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, aquele soluto que ela não conseguiu dissolver acaba precipitando e se tornando um corpo de fundo. Em uma mistura de água e sal mesmo, quando a gente pode ver que vai adicionar mais sal do que a água, ou não necessariamente mais sal do que a água, mas mais sal do que a quantidade que a água consegue, aquela quantidade de água consegue diluir, a gente pode ver que acaba ficando um resíduo no fundo. Esse seria o que nós conhecemos como precipitado ou corpo de fundo nessa situação. E tudo isso, né, nessas situações tanto saturada quanto insaturada, vai ser exposto a uma dada pressão e temperatura também. A temperatura normalmente vai ser uma temperatura ambiente, em que vai aparecer em questões e etc. E um ATM, isso. E também nós vamos ter as soluções insaturadas, que vai ser exatamente onde um solvente vai receber uma quantidade de soluto, do qual é a menor em que ele pode, ou melhor, ela é a mínima do que ele pode dissolver. Vamos supor novamente, hipoteticamente, e que eu tenha 50 ml de água e eu posso dissolver 5 gramas ou melhor, 10 gramas de cloreto de sódio, de sal. E esse é o meu máximo, né? Que me tornaria essa substância, essa solução se tornaria saturada. No entanto, eu adiciono só 5 gramas de sal. Então, essa substância, ela não diluiu tudo o que ela podia. Então, ela é uma substância insaturada. E essas substâncias insaturadas, elas podem ser divididas em duas partes. Diluídas, que vai ser onde essa substância, ela só recebe 50%, ela recebe até 50% da sua capacidade de diluição. Ou vamos supor, se essa quantidade de água pode diluir 10 gramas, quando ela recebe só até 50%, ou seja, 4 gramas, 5 gramas, ela é caracterizada como uma substância insaturada diluída, e pode ser concentrada quando ela vai receber mais de 50%, mas não chega a ser saturada. Então, quando ela recebe 7 ou 8 gramas, mas ela ainda não chegou ao seu nível de saturação. Ou seja, a substância insaturada, ela pode ser tanto diluída, quando ela vai receber menos de 50% da sua capacidade, ou ela pode ser concentrada, quando ela vai receber um pouco mais de 50% de sua capacidade de diluição. Bom, quando falamos em diluição e concentração, nós já estamos falando sobre relacionado ao solvente. Sempre vai se tratar de como o solvente vai se alterar em uma solução. Quando falamos de concentração, vai ser quando o solvente vai ser evaporado, ou seja, vai ser diminuído ou tirado de uma solução. Ou seja, vamos supor que inicialmente eu tenho 20 gramas de sal diluído em 100 gramas
de água e eu quero fazer uma concentração dessa minha solução. Então, eu preciso evaporar o meu solvente. Ao evaporar esse solvente, vamos supor que eu fique com 80 gramas de água e o meu soluto, ele não se altera. Então, ele continua em 80 ml de água e o meu soluto, como ele não se altera, após essa transformação, ele vai permanecer em 20 gramas. Ou seja, a massa do soluto, ela não se altera. No entanto, o volume da minha solução, ela vai se alterar pelo fato de que eu vou estar aumentando ou diminuindo, no caso da concentração, diminuindo o meu solvente. Já no caso da diluição, vai ser exatamente o oposto da concentração. Vai ser quando eu vou adicionar solvente à minha solução. Nesse caso, permanece a ideia de que o soluto não se altera. A massa do soluto, nessa situação, ela não se altera, ela vai continuar a mesma. Então, voltando ao exemplo, se eu tenho 20 gramas de sal diluído em 100 gramas de água e eu faço essa transformação, essa diluição, e eu passo a ter 150 gramas de água, 150 ml, perdão, de água, o meu soluto, ele não vai se alterar. Eu vou permanecer tendo 20 gramas de soluto, no entanto, diluído em 150 ml de água. E é basicamente isso, a explicação de diluição e concentração. Vai ser em como o solvente vai se alterar em uma solução. E agora, falando um pouquinho mais sobre misturas, e falando sobre misturas de mesmo soluto, que vai ser onde basicamente você vai misturar duas soluções. No caso, nas misturas de mesmo soluto, você basicamente mistura, por exemplo, duas substâncias de solvente aquoso, ou seja, que tenham seu solvente como água, e vamos supor que essas substâncias tenham como soluto o sal, só que em proporções diferentes. Você, no caso, nessa mistura, você vai acabar adicionando NaCl mais NaCl e vai dar igual a NaCl, só que em outra quantidade. Óbvio que você vai estar somando a quantidade, no caso o volume dessa solução, e tanto do soluto como do solvente, já que você vai estar misturando essa mistura de mesmo soluto. Alguns cálculozinhos que a gente pode fazer de concentração comum, que vai ser a massa do soluto sobre o volume, onde você pode ter uma concentração comum dessa mistura que você fez, e também o título, que vai ser a massa do soluto sobre a massa do solvente. E com essas fórmulas, que vai ser, no caso de concentração comum, vai ser C igual a massa do soluto, que é representado por elevado a 1, dividido por volume, e também do título, que vai ser o símbolo do título, que vai ser igual a massa do soluto, que também é representado com elevado a 1, e dividido por massa da solução, no caso, que vai ser um M, representado só por um M sozinho. Com essas fórmulas e mais algumas outras, você pode conseguir fazer algumas contas, algumas somas relacionadas à solução, como por exemplo, se você fez uma mistura com o seu soluto, de mesmo soluto ou de mesmo solvente, e você quer descobrir com quanto de concentração você ficou, ou a quantidade de soluto, a quantidade de solvente, ou a quantidade de volume na sua solução, você pode usar
essas pequenas fórmulas que podem te auxiliar a obter um resultado e chegar a uma conclusão. Bem, esse foi o meu vídeo explicando um pouquinho melhor sobre soluções, um pouquinho de definição sobre a solução e as soluções e suas propriedades e algumas classificações dela e até mesmo algumas fórmulas que podem auxiliar na hora de estudar ou fazer alguma soma, alguma conta, cálculo sobre soluções. Espero que você tenha gostado. E é isso.